assunto é com Murilo Rocha. Murilo Rocha conosco neste feriado nacional de 7 de setembro. Bom dia, Murilo. Pois é, Lu. Bom dia, Lu, bom dia, ouvinte, bom dia a todos. Estamos aí, né, nesse feriado de 7 de setembro. Exatamente. Cheguei um pouco atrasado, justamente porque calculei mal, né? Pensei feriado, menos trânsito, vou chegar mais rápido, né? Mas esqueci aí das ruas interditadas em razão dos vários eventos que ocorrem hoje em Belo Horizonte. E o comentário é sobre isso, né? Acho que a gente tem que entender um pouco o que está acontecendo também e separar as coisas. Primeiro, 200 anos da independência do Brasil, né? Vários desfiles oficiais ocorrendo aí praticamente em todas as capitais e grandes cidades, também cidades do interior pequenas também realizam, né? Atos pelos 200 anos da independência do Brasil, uma data super importante. A gente acabou de escutar aí uma longa entrevista aí com o historiador falando sobre isso, né? Das peculiaridades desse movimento no Brasil de 7 de setembro de 1822, né? A independência aqui do Brasil, da coroa portuguesa, né? Que mesmo tirando aí todos os mitos, né? Que envolvem, né? Toda assim, aquela questão de dourar a pílula, aqueles, né, como se tivesse, né, o próprio grito do Ipiranga, os exageros que se tem em torno, né, as fantasias que se tem em torno dessa data, é uma data super importante e representa historicamente, politicamente, economia, socialmente, muito para o Brasil, né? Muito do que a nossa sociedade é hoje se deve a esse processo de independência que ocorreu em 1822. Muito do que é para o bem e para o mal. É importante a gente dizer isso, né? O Brasil realizou uma independência, um dos poucos países do mundo que fez uma independência e manteve, por exemplo, a escravidão. O Brasil só vai por fim a escravidão 66 anos depois de declarar a independência. Então, é um processo meio sui generis esse aqui que ocorreu no Brasil, né? Porque é uma independência, mas de certa forma ainda mantém aí, né, um status aí de como era antes com a coroa portuguesa, né? Não muda tanto apesar do processo de independência. Isso diz muito sobre como a gente evoluiu enquanto sociedade ao longo desses 200 anos, né? Ainda há muitas marcas desse processo de independência que algumas pessoas, né, consideram mal feito porque não teria sido né? Não houve uma grande batalha como ocorreu em outros países, aquela coisa toda, né? Não se inaugurou, vamos dizer, um novo estado aí com novos ideais mesmo, né? Foi meio uma transição muito mais lenta e não de forma completa. Mas é uma data super importante e está sendo celebrada aí aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o desfile cívico. Eu acordei desde cedo aí, cívico-militar, né? Eu acordei desde cedo aí na Avenida Afonso Pena. Estou vendo aqui também pela tela aqui da Band News em Brasília, em São Paulo, né? País afora aí, os militares desfilando e a população acompanhando. Então, essa é uma data super importante e que ficou até meio, vamos dizer, ela ficou meio escondida, né? Pela pandemia, logicamente, nos últimos anos, e esse ano também ela acabou sendo um pouco desvirtuada, ela acabou indo muito pro lado eleitoral, né? Esse momento tão complicado que a gente vive no Brasil, que se confunde as coisas. Por isso eu fiz questão de separar. Primeiro falar desses 200 anos que são sim importantes e tem que ser celebrados, tem que ser rememorados, né? A gente tem que entender essa independência do Brasil, ainda os efeitos, como ela se deu de forma crítica, né? Como que ela se deu de forma diferente para os grupos diferentes da sociedade, né? Dominados, dominantes, como que ela se desenvolveu, os excluídos ali, os negros, essa coisa toda, a gente tem que entender como que se deu no processo de independência e ao longo desses 200 anos para a gente poder refletir de forma crítica o país hoje. Esse é um ponto. Outro ponto é a manifestação que acaba se confundindo, né? Não deveria, mas acaba se confundindo a manifestação hoje de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente está no meio de uma campanha eleitoral e o presidente e seus apoiadores, né? Os organizadores aí da campanha do presidente e os militantes acabaram aproveitando essa data do 7 de setembro para também chamar grandes atos por todo o país. E aí se mistura um pouco, né? Assim, é uma pauta eleitoral pró-Bolsonaro,
é uma pauta eleitoral para fazer meio uma afronta ao STF, né, ao judiciário, que parte do bolsonarismo considera um inimigo. Dentro desse movimento há uma parte da questão do golpe, de se dar um golpe na democracia brasileira, é uma parte menor desse movimento, mas uma parte desse movimento que está nas ruas hoje pró-Bolsonaro defende isso, e por isso essa mistura perigosa, né? Porque o Exército está na rua hoje para um ato as Forças Armadas, para um ato histórico, né? Que são os 200 anos da independência, mas eles aproveitam essa data para se falar dessa coisa de golpe, de fechamento do STF. Então está tudo hoje na rua, está tudo hoje misturado aí na rua, e a gente tem tomar certo cuidado, separar. E para o bolsonarismo hoje é o dia D, né, da campanha eleitoral. É a grande aposta, né? O presidente apostou, convocou para essa data, os grupos, né, de apoio ao presidente convocaram essa data para as pessoas irem às ruas e manifestarem a força hoje, né, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Então é o grande ato da campanha do Bolsonaro, é hoje. As ruas devem estar cheias aí nesses atos, fora esse ato oficial, os atos que acontecem a partir de agora, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, concentrado na Praça da Liberdade, em São Paulo, na Avenida Paulista, no Rio vai ser em Copacabana. Esses atos vão levar muita gente e são atos de apoio ao presidente da República, à sua campanha e, como eu disse, algumas pautas muito desvirtuadas, como essa de fechamento do STF, de golpe militar e tal. Então, nesse momento, acaba meio embaralhando as coisas, mas é um ato aí também importante dentro do contexto eleitoral, né? Acho que ele vai mostrar também, assim, o presidente é a demonstração de força da campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, é o seu grande dia hoje, né? É o dia da campanha que ele vai mostrar força, e provavelmente aqui em Belo Horizonte, para eu chegar aqui, eu já vi, tinha muita gente nas ruas, vão ser atos grandes, né? Mas ainda estamos aí há 25 dias da campanha, mais ou menos, né? 20 e poucos dias da campanha, e o desafio do presidente é conseguir manter essa mobilização até a data da eleição, né? Mas hoje é para mostrar força, mostrar que apesar das pesquisas mostrarem ele em segundo lugar, ali cerca de 10 a 15 pontos percentuais atrás do ex-presidente Lula, varia de acordo com o Instituto, mas mostrar que apesar dessa diferença, ele consegue mobilizar a militância, o eleitorado dele está muito mobilizado. Essa a ideia, esse é o recado, né? E que assim, que eles não vão, né? Que eles vão lutar até o fim e, inclusive, aí dando brechas para esse apoio militar a essa campanha do Bolsonaro, mesmo que não ocorra de forma oficial, né? Essa ideia que vai ser sustentada até o dia das eleições, sempre uma ameaça pairando ali, caso o resultado não seja favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Acho que a gente vai ter que conviver com isso aí até o dia das eleições e talvez até depois, dependendo do resultado e de como as coisas vão proceder. Então, é isso que está nas ruas hoje, que a gente tem que entender, e também há outros movimentos, aí menores, né? Um movimento tradicional realizado hoje em todo o país, que é o Grito dos Excluídos, que aí reúne movimentos sociais, né? Por moradia, por terra, movimentos ligados à Igreja Católica, que é o tradicional Grito dos Excluídos, também está nas ruas hoje, aqui em Belo Horizonte, ocorre na Praça Afonso Arinos, se eu não me engano, pertinho ali da Praça da Liberdade. Hoje, o Grito dos Excluídos neste ano será no bairro Lagoinha, bem próximo ali à Praça do Peixe. Obrigado, Praça Luciana. Vaz de Melo. Exatamente. Concentraram-se lá ou começaram a se concentrar às 9h da manhã? Então, na Lagoinha, até melhor, mais distante ali, eu falo melhor para evitar a confusão, né? Evitar qualquer tipo de confronto. E esse é uma terceira manifestação hoje, um terceiro ato hoje que está nas ruas também de Belo Horizonte, mas de todo o país também. E o que é importante, gente, que é direito de todo mundo se manifestar. É direito se manifestar dentro de valores e princípios democráticos, né? Acho que isso é direito, você, né, seja você liberal, seja você conservador, de esquerda, de direita, de centro, é direito manifestar, né? É direito expressar aí seus ideais, suas insatisfações e seus anseios. Isso é direito, isso é importante, é da democracia, é do jogo. Isso, mas tem, né, tudo dentro das regras, dentro da legislação, dentro da lei. Isso é importante deixar claro, e é isso hoje que a gente está vendo. Vamos ver, torcer para que todas as manifestações ocorram de forma pacífica, sem nenhuma ocorrência mais grave, sem ocorrências policiais. É isso que a gente espera. A gente vai acompanhar, você que pela Band News vai poder acompanhar o que ocorre em Belo Horizonte, Minas Gerais e em todo o país. É isso, Luciana. Combinado.